Por que quando nós comemos muita pimenta, nós começamos a soluçar sem parar? Começa a dar soluço, na solução assim, não para. Boa pergunta, enviado pelo Kleber Nunes. Vamos descobrir. Primeiramente, nós precisamos entender que o soluço é causado por uma contração involuntária do nosso diafragma. Diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen. Essa contração faz com que os nossos pulmões encham de ar de forma mais rápida e a glote, que é localizada na nossa laringe, começa a se fechar de modo rápido, causando o som característico de um soluço. Agora um ponto importante. A capsaicina, que é uma substância responsável pela ardência da pimenta, ela é um irritante. Quando ela entra em contato com a nossa boca, com a nossa garganta e com o nosso estômago, ela causa irritação do nosso nervo frênico. Preciso notar um monte de nome aqui que eu esqueço tudo. O nervo frênico é o nervo responsável por controlar o nosso diafragma. Ou seja, a consequência dessa irritação são contrações involuntárias do nosso diafragma. É igual fazer cócega em alguém. Fez cócega em alguém, vai mexer um braço. Né? A pessoa vai... É a mesma coisa. Mexeu com o nervo frênico, ele vai mexer no diafragma. Mexeu no diafragma, mexe com a entrada e saída de ar aqui, ó. Então a gente soluça, porque aquele irritante da pimenta causou isso. É muito doido o negócio. Como foi feito o primeiro mapa mundial da história da humanidade? Como ele foi feito se não existia tecnologia como existe hoje naquela época? Como que eles sabiam desenhar os lugares certinho? Muito boa pergunta. Enviado pelo Marcelo Vidal. Vamos então descobrir. A verdade é que o primeiro mapa mundi, ele surgiu no ano 600 antes de Cristo. Ele foi originado lá na época da antiga Mesopotâmia, que é esse mapa que você tá vendo aí. Na época ele foi feito em 1000 cópias. Havia 1000 impressões, quer dizer, impressão não, porque não tinha impressora, mas houve 1000 cópias deste mapa e atualmente existe apenas um deles, guardado num museu lá, não sei nas quantas aí, nos Estados Unidos. Tá, mas então como que esse mapa foi feito se não tinha GPS, não tinha satélite, nada disso que pudesse dar uma ideia de desenhar as margens, os rios? Como é que foi feito isso aí? Na verdade, esses mapas, principalmente esse que foi o primeiro, ele foi usado uma série de combinações de fatores. Por exemplo, a primeira e principal eram observações diretas. Como muitos viajantes faziam, eles observavam quanto tempo que fazia uma curva, quanto tempo de reta. Com base nisso, eles teriam uma noção do que eles poderiam desenhar, que era o conhecimento prático que eles tinham sobre as viagens que eles faziam. Outro meio era por meio de medições astronômicas, ou seja, por meio de estrelas. Eles olhavam a posição das estrelas para poder se basear onde eles estavam. Alguns outros relatos escritos e, claro, ferramentas de navegações básicas, como por exemplo mesmo a bússola. Agora, uma coisa digna de se notar: esses mapas não têm a precisão que têm os mapas de hoje em dia. Eram feitos de forma bem rudimentar, bem básica, bem simplória, mas dava para ter uma ideia de como que era os locais, onde ficava posicionado o mar, enfim, dava para ter ideia, mas não era uma base sólida que a pessoa podia confiar 100%. Faltavam muitos detalhes. O que causa a ressaca no mar? Seria a mesma causa para um maremoto, por exemplo? Ou são coisas diferentes? Boa pergunta, enviado pelo Léo Pintor lá de Vitória da Conquista, Bahia. Vamos descobrir. A ressaca é causada por rápidas e violentas mudanças no tempo, como por exemplo a passagem de um ciclone extratropical ou mesmo uma frente fria. Quando esses fenômenos acabam acontecendo, provoca uma alteração, uma mudança na pressão atmosférica, e isso acaba influenciando o movimento das ondas do mar. O resultado disso é que a água do mar acaba acumulando próximo à costa, possibilitando assim que a massa de água ultrapasse os limites naturais durante ventos fortes. Isso é a ressaca. Tá, então o que é maremoto? Maremoto é um deslocamento repentino de massas de água, geralmente causada por um terremoto ou uma erupção vulcânica. Esses fenômenos provocam ondas gigantes que pode atingir a costa com grande força, causando assim muitos danos e até mesmo muitas mortes. O que faz com que uma pessoa se torne surda ou mesmo muda? O que causa isso? Boa pergunta, enviado pelo João Maria. Bom, muita gente acha que uma pessoa muda também é surda e que uma pessoa surda também é muda.
não é assim que acontece. A surdez é uma coisa e a mudez é outra. Agora, uma coisa que pode gerar uma coincidência é que tanto para um quanto para outro pode ser causado por fatores genéticos. Alguma mutação genética que é transmitida de pai para filho. Agora, no caso da surdez, pode ser causada por uma grave infecção de ouvido, exposições a ruídos muito altos, como desde disparos de armas de fogo, músicas com altos falantes muito grandes em shows que a gente tem aí espalhados pelo país, pode causar surdez, e também doenças como meningite, sarampo. Tá, e a mudez, o que pode causar, além da questão da genética? A mudez pode ser causada por uma lesão na cabeça, ou também doenças como poliomielite e até problemas psicológicos, como traumas ou até mesmo esquizofrenia. Isso pode causar mudez na pessoa por pouco tempo ou por tempo indeterminado.